Não é nem metade tão forte assim no original. Ficou muito, mas muito bom. Eu não ligo com quem ele vai terminar, desde que ele termine com uma delas. O autor, o que ele falou, é mais bizarro ainda. Um personagem legal, uma história legal, e o autor faz aquele final, desgraçado. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, e esse aqui falando de Oshinoko, que voltou aí com a terceira temporada. A história acompanha um cara querendo vingança pela morte da mãe dele, e pra isso ele acaba entrando no mundo do entretenimento pra tentar encontrar o assassino da mãe dele. A história tem uma adaptação super premium, eles melhoram tudo do original, que já é bem legal. Então toda temporada você se impressiona com um bando de coisas. Obviamente, se você se interessa por suspense e drama. Se você quer ação, não é o foco das histórias, aí tá querendo demais. De qualquer forma, pra quem gosta desses outros elementos, cara, é uma história bem impressionante, muito legal, te prende, tem ótimos personagens. Só que o autor, o filho da mãe, fez um final cagado. Eu já falei do final desse vídeo aí, quem quiser dar uma olhada. Dói mais ainda porque é uma adaptação tão boa, se fosse uma adaptação meia boca e tal, você nem ligaria tanto. Mas é uma adaptação tão boa, mas tão boa, e você sabe que vai acabar naquele lugar ou não. E esse é um ponto que eu queria levantar nesse vídeo, já que tem muita gente me perguntando se eu não acho que tem chance de fazerem um final alternativo. E eu diria que as chances eram ridiculamente baixas, até o autor pegar e querer um final alternativo para uma outra obra dele, que é Kaguya-sama. Eles fizeram lá um final na OVA, caso mostrar no futuro e tal, que era o que o pessoal queria ver, felizinho e tal. Então, quem quiser saber o final de Kaguya-sama, dá uma olhada nesse vídeo aí que eu fiz das OVAs, ou nas OVAs, mais precisamente. Mas, de qualquer forma, eles anunciaram um filme que vai ter um arco final diferente, em comparação ao que teve no mangá. E o autor tá envolvido, criando esse final diferente aí, junto com a staff. Então, já começaram a pensar, pô, será que eles não fazem a mesma coisa pra Oshinoko? Fazem um final diferente, junto com a staff lá? É possível. Então nesse vídeo eu vou tentar responder rapidamente a minha opinião sobre isso, e vou dar uma geral do que eu achei da volta de Oshinoko dos 2 primeiros episódios da terceira temporada. Já que teve algumas cenas bem impactantes, uma opening muito legal também, e a irmã do protagonista ficando cada vez mais doidinha. Então na segunda metade do vídeo eu dou uma geral aí nas cenas que mais me chamaram a atenção nessa volta do anime. Que eu nem queria assistir depois daquela decepção com o final do mangá. Mas agora, com essa esperança de ter aí um final diferente, e também eu querer ver algumas cenas muito legais que tem no mangá adaptadas no anime, já que ele engrandece mais ainda, acaba deixando cair na tentação e aí eu vou assistir. De qualquer forma, eu acho que sim, existe chance real agora de ter um final alternativo para Oshinoko. Não é altíssima chance, de jeito nenhum. Não coloque, tipo, em porcentagem. Eu botaria, agora tem uns 30% de chance por aí. Não é nada absurdo, não é garantido que vai ter final alternativo, mas aumentou consideravelmente a chance. Já que teve muita reclamação, enquanto teve gente que até achou ok e tal, teve muita reclamação daquele final na internet, o autor deve ter visto, e aí o autor, o que ele falou, é mais bizarro ainda. Porque qual foi a justificativa dele para aquele final? Ele queria chocar as pessoas. E ele queria deixar um bando de gente furiosa com ele. Porque em Kaguya-sama e tal foi muito brando e tal, a reação final, ele queria uma reação das pessoas mais forte. Ele queria ver se ele conseguia fazer um final que deixaria as pessoas furiosas com ele. Ele falou isso em uma entrevista. Cara, que tipo de autor maluco quer que os fãs fiquem furiosos com ele? Mas ele queria. Eu falei, ele tem muito dinheiro já, encheu as buchas de dinheiro já, ele não tava nem aí. Entendeu? Se odiarem ele, não odiar, as obras dele for cancelada, fazerem sucesso não fizerem, pra ele não faz diferença, ele já tá com dinheiro pra se aposentar pro resto da vida. Mas ele continua fazendo obras pra ter alguma coisa pra fazer, porque muita gente acha que, não, você conseguiu um bando de dinheiro, aí agora você vai ficar viajando o mundo inteiro pra sempre. Não, você cansa até de viajar. Então tem gente com muito dinheiro que precisa de um hobby, de alguma coisa que faça ele levantar da cama, de pensar no amanhã, algo parecido. Então pode ser exatamente isso, criar histórias. Ele quer continuar criando histórias, ele não quer fazer a parte pesada, que é desenhar mangá. Isso ele não faz mais. Mas ele cria histórias, e dá pra outros mangakas, no caso, desenhar essas histórias dele. Então esse é o hobby dele agora. Ele não liga mais pro dinheiro, pro negócio fazer sucesso. Se fizer, ótimo. Se não fizer, ele tá cagando. E isso gerou esse final aí do mangá de Oshinoko. Então, como ele fez esse final já pensando desse jeito, eu não creio que o anime que tá tão popular, ele vá querer que tenha uma reação dessa, a não ser que ele seja maluco, até porque a reação vai espirrar também no diretor, no pessoal da staff e tal, então talvez ele queira fazer um final diferente, até pra ter final alternativo mesmo. Ah, você quer bad ending? Vai pro mangá. Ah, eu quero um final mais positivo, aí vai pra versão animada, entendeu? Cada um tem um final diferente. E é muito fácil de mudar o final de Oshinoko. Por quê? Porque são os últimos capítulos realmente que estragam a história. Não é um caminho até lá. São realmente os últimos 5 capítulos, algo assim. Se você mudar eles, pronto. É só mudar o finalzinho da história. É como se você só tivesse que mudar, no anime, em equivalência, os 2 episódios finais. Você faz tudo igualzinho ao mangá, e aí nos 2 episódios finais você vai fazer um negócio diferente. Só isso! 2 episódios! Não é nada complicado. Se pra alterar o final você tivesse que alterar um bando de coisas antes, no caso fazer várias modificações pequenas na história, aí é um pouco mais complicado.
Exige toda uma reestruturação do roteiro, o autor vai ter que ficar pegando o mangá e mostrando que eles têm que mudar e tal, revisando o roteiro do anime. Vai dar uma trabalheira, caso tiver que mudar um bando de coisa. Mas aqui não precisa. É ridiculamente fácil. É só no finalzinho, nos últimos 2 episódios, eles reescrevem. Fica diferente do mangá. Só isso, vão para um caminho diferente lá. Não precisa de nada mais do que isso. Então isso facilita mais ainda eles fazerem um final alternativo. De novo, não garante, eu dou uns 30% de chance só, mas é o que eu falei, é fácil de fazer. O autor já fez para outra obra dele, no caso do Kaguya-sama, a versão animada ele quis fazer um arco final diferente, o original, que vai ser num filme. Então nada impede que ele queira fazer a mesma coisa para a versão animada de outra obra dele, fazer um final diferente. E eu honestamente torço para isso, porque, como eu falei, é uma história muito legal, personagens muito legais, é uma adaptação sensacional do material original, ser estragada por um final ruim daquele, tipo, você não querer recomendar para os outros assistirem porque tem um final cagado, é triste demais. Porque é um bando de coisa legal, e aí por causa daquele final, você, não assiste porque você vai odiar o final. É uma sensação muito ruim, entendeu? Um desperdício, basicamente. Então, se o anime tiver um final alternativo, cara, eu vou ser uma das pessoas mais felizes que tem, porque aí eu vou recomendar torta e direito, que é um drama muito legal, vai assistir isso, é um drama sensacional. Mas tem que ter um final alternativo bom, obviamente. Então, posso torcer, mas é isso. Não tem como garantir nada. O pessoal quer garantia. Infelizmente, só quem pode dar garantia é o autor. Você já pensou nisso? Já tá falando com o staff sobre isso? Maravilhoso. Mas a gente não tem como saber, pelo menos não por enquanto. A gente só pode torcer, mas sim. Eu acho que tem bem mais chance de acontecer agora do que tinha um tempo atrás aí. E bom, agora vamos falar aí da volta da terceira temporada. A gente tá no arco que foca muito na Ruby, que é a irmã do protagonista, e eu acho particularmente um arco mais fraco do material original. O arco que vem depois dele, que seria adaptado na 4ª temporada, é bem mais forte. Esse arco aí, focando nela, é ok. É bom pra dar um desenvolvimento pra ela, porque honestamente virou uma personagem que tem uma participação, mas não aparece tanto assim. Alguns até ficam reclamando que a participação dela era bem menor. Então, esse arco aí finalmente dá um pouco de tempo de tela a mais pra ela. O problema é que, de novo, eu acho um arco mais fraco. A personagem como um todo, de todas as personagens da história, acaba sendo uma das mais fraquinhas. Mas não é ruim, ainda é um bom arco, entendeu? O pior arco de Oshinoko ainda é um bom arco. Mas se você comparar a 2ª temporada e a primeira, essa temporada vai ser muito provavelmente mais fraca. Quando você terminar ela, você vai ter essa noção. E eu não sei se eu vou comentar outro episódio, mas quando acabar, eu devo comentar, porque eu quero muito comentar uma cena que vai ter no final, como eles vão encerrar essa temporada. Eu já sei onde eles vão encerrar, é óbvio. E eu quero muito comentar aquela parte lá. Então, quando acabar essa temporada, com certeza eu vou comentar de novo Oshinoko. E aí eu dou geral se eu achei realmente uma temporada inferior às outras, mas já adiantando, pelo mangá, essa temporada deveria ser mais fraca em comparação às anteriores. Ainda boa, mas um pouco mais fraca. Mas já teve algumas estrelas interessantes. Pra começar, essa do protagonista. Essa cena aí, eu não pensei que ia ficar tão legal. Eles capricharam demais, botaram uma música letrada por trás, pra dar contexto de novo, porque tem gente que entra nesses vídeos e não sabe nada da história, tá só curioso mesmo. Então é o seguinte, o protagonista tá namorando com essa garota, que é uma atriz. Linda pra caramba, né? Inclusive os designs continuam lindos e tal, várias partes com um design mega detalhado, que eu adoro. Mas ele tá namorando ela. Só que tem essa outra que gosta dele. São 2 garotas basicamente brigando por ele na história. E essa, no final da 2ª temporada, meio que perdeu, porque ele começou a namorar com essa. Só que tem um twist nisso. E bom, essa aí tá toda mal e tudo mais, chorando lá, cabisbaixa, tá no trabalho dela, porque ele não fala mais com ela, ele tá evitando ela. Não só tá namorando com a Akane, ele tá evitando ela. Então ela tá muito pra baixo, porque ela gosta muito dele. O que leva essa amiga dela, super carismática, teve um bando de cena legal com ela. Tô falando, os personagens dessa história são muito legais, você gosta deles de graça. Até a Ruby, que eu diria que é uma personagem mais fraca em comparação, ainda é legal mesmo assim. Eu falo, um bando de personagem legal, uma história legal. E o autor faz aquele final, desgraçado. Mas bom, voltando aqui. Essa garota aí vai falar lá com o protagonista, porque ele tá ignorando a Kana, então tudo bem, tá namorando com a garota, é a escolha dele, mas tá ignorando a Kana, é maldade. E aí ele revela pra ela por que ele tá fazendo isso. Inclusive nessa cena aí que você fica, pô, ele vai fazer alguma coisa com ela? Não, ele só tá estressado aí. Mas essa cena ficou muito legal por causa disso. Se ela ficar muito famosa, descobrir que ela tem namorado, pode acontecer alguma coisa, matar ela, igual aconteceu com a mãe. E ele pensando nisso, falando pra ela, enquanto pensa na mãe dele, cara, ficou muito forte essa cena. Não é nem metade tão forte assim no original, ficou muito, mas muito bom. E aí tem um twist também no meio, que é o protagonista, na verdade, é apaixonado pela Kana. Ele gosta da Kane, mas não gosta tanto quanto a Kana. Só que a Kana, ele tem medo de ficar junto com ela e ela acabar sofrendo alguma coisa no futuro.
Alguns podem estar se perguntando por que então ele tá ficando com a Akane, já que a Akane também pode, porque algum fã dela pode ficar bravo. A Akane não é uma idol. A Akane é uma atriz. Então, atriz ter namorados e tal, isso aí é super comum. Na verdade, a internet até gosta disso, fazer fofoca e tal. Então, isso aí não tem problema nenhum. O que dá ruim é idol, já que os fãs são mais fanáticos, geralmente. Então, se algum fã fanático dela descobrisse que ela tem um namorado, poderia dar muito ruim pra ela. Esse é o medo do protagonista. Então, são casos diferentes. A Akane não tá envolvida com esse negócio de idols. Mas, de qualquer forma, direção sensacional, cena muito impactante. Então, tinha gente com medo aí, porque tiraram um pessoal que estava trabalhando nas temporadas anteriores, que era muito bom, os subdiretores também, porque tem o diretor principal, mas tinha diretores assistentes excelentes e tal, um outro pessoal aí que estava ajudando pra caramba, e esse pessoal não tá nessa temporada, mas olha, conseguiram se virar muito bem mesmo assim, continua muito alto nível. Essa temporada não exige tanto da parte de coreografia, quanto exigia a segunda temporada, que tinha coreografia de ação por causa da peça, então exigia muito mais animação fluida. Essa temporada não exige isso, é uma temporada bem menos exigente, então isso já ajuda. Mas, por enquanto, vem mantendo um nível muito similar às outras temporadas, estão se virando muito bem. Então, excelente. Essa cena aí do primeiro episódio me pegou, tava legalzinho e tal até aí, só que quando chegou nessa parte, eu, caramba, que cena! E o pior é que a Akane sabe disso, que ele é apaixonado de verdade pela Kana. Mas tá ficando com ela por algum motivo que ela desconhece, mas não quer nem saber, porque ela gosta muito dele, ela é apaixonada por ele, e ela mesma descreve, ele é o namorado perfeito. Então, mesmo que seja uma mentira a relação deles, ela quer continuar com aquilo até que se torne verdade em algum momento. Tem esperança que se torne verdade, ele se apaixone de verdade por ela. Essa é a motivação dela. Inclusive, a cena dela enciumada, pensando que ele poderia vir a trair ela no futuro, ficou bem engraçada. Eu particularmente gosto mais da Akane, é a minha heroína favorita de Oshinoko, mas eu gosto da Kana também. Então, é o que eu falei, qualquer uma das duas protagonistas termine, pra mim tá bom. Era o que eu dizia desde o começo. Cara, eu não ligo com quem ele vai terminar, desde que ele termine com uma delas. Esse que era o meu ponto. Então, era a Kana, não tem problema, eu gosto das duas. Então, enquanto essa revelação dele, na verdade, ser apaixonado de verdade é pela Kana, ser um negócio que pegou alguns e ficaram meio, pô, mas pensei que ele ficar com a Kana e tal, que ele gostava de verdade dela, não tem nada, no caso, na pedra, até o momento na série. Obviamente, se você lê o mangá, você já sabe o que acontece. Mas na animação, só deixou claro que ele não é super apaixonado pela Akane, pelo menos até o momento. E antes que eu me esqueça, uma outra cena bem legal do episódio 1 é a abertura, aonde tem uma pseudo-opening que eles colocaram lá, com um show das garotas. Esse show inicial já dava a noção de que a qualidade e o nível da produção não iriam cair. Fora que já mostrava a Kana completamente obcecada lá, não parando de pensar, mesmo durante o show, no protagonista com a Akane. Fora isso, focam nesse personagem secundário aí, que é um assistente de diretor, que tá comendo pão que o diabo amassou, você tem pena dele. E tem a irmã do protagonista meio que tentando dar uma manipulada nele. Ela tá meio doidinha, como eu falei nessa temporada. Vamos ver no que isso vai dar. De novo, dando contexto, quem não lembra, ela entrou nesse modo Dark aí depois que ela descobriu que o cara que ela era apaixonado, que inclusive é o protagonista, só que reencarnado, mas a vida anterior dele, que era um médico lá que ela gostava, ela encontrou ele morto. E ela achava que ele estava vivo ainda. E aí depois disso ela foi pirando. E agora quer descobrir o assassino por trás da morte desse médico e também da mãe dela. E pra isso tá manipulando, fazendo o que for preciso aí. O bom é que ficou realista que ela não foi super inteligente, do nada. Seria estranho até se ela ficasse inteligente igual o irmão dela. Mas ela tá usando esse cara aí, que é da primeira temporada, pra ter ideias pra ajudar ela a conseguir as coisas que ela tá atrás. E bom, a opening, cara, que opening estilosa. Nossa, mega caprichada. Toda a opening, na verdade, de Oshinoko é um negócio impressionante, desde a primeira temporada. Embora na primeira temporada eu gosto mais da ending. A ending, pra mim, é a opening perfeita, e não a opening, na primeira temporada. Já na segunda, tanto o opening quanto o ending são ótimos. No caso, a opening super criativa, a ending também. Aqui, a opening ficou sensacional, super estilosa. Cara, ficou muito bom, a música ficou legal também. Então, tudo a ver com o mundo deles, os artistas e tal. Tem referência, inclusive, a filmes aí no meio. Mas ficou muito bacana, muito boa. Adorei essa opening aí. Então, terceira opening, na verdade, eles não erram uma temporada. 3 temporadas já, com uma opening boa atrás da outra. Só o que eu não achei tão legal assim foi a ending. Não é ruim, pode ser uma ending ruim, mas comparado às endings das outras temporadas, eu achei superiores à ending dessa. Principalmente a ending da primeira temporada, é a minha favorita de todas. Pra mim, aquilo lá é uma opening perfeita pra essa história. E falando em openings, eu já fiz aí o top openings dessa temporada. Tem tanto tier list comigo classificando todas as openings, eu assisti todas, de todos os animes, quanto reagindo também às minhas openings favoritas da temporada. Quem for membro tem um link pra vocês aí nos cartões. E quem não for membro, se torne um.
você vai estar apoiando mais no meu trabalho e ganha uma tonelada de vídeo extra. Toda semana tem novos, já tem mais de 1000 acumulados. E caso você não goste, é só cancelar depois de 30 dias. E bom, Augusto falando se não tem um spoiler nessa Open sobre o final aí da história. Olha, gente, tem um negócio lá que pode ser isso e pode não ser. Dá pra fazer uma outra interpretação. Só que eu não quero entrar em detalhes aqui porque não é um vídeo pra ficar falando de spoiler. E se eu detalhar sobre essa cena, vai acabar, no caso, virando spoiler pra muita gente. Então tem uma cena lá que é meio suspeita mesmo, que eles podem estar se inspirando no final do mangá. Não tem erro, quem conhece o final do mangá, que cena é. Mas pode não ser isso, dá pra fazer uma subinterpretação da cena. Só que eu não vou mostrar que cena é, porque senão o pessoal vai começar a pirar achando que eu dei spoiler aqui. E de novo, volta pra aquele negócio dos fãs estarem meio desesperados. Pô, mas se botar aquilo lá, vamos fazer um final igual do mangá na animação, quer dizer que não vai ter final alternativo? Não, gente, isso aí, eles podem botar lá e não ter significado nenhum depois, não se estressem com isso. Igual teve umas outras coisas que teve na segunda temporada, que o pessoal achou que era spoiler, no caso do material original, de como ia acabar, e na verdade, no fim das contas, não foi. Não é o pé da letra. Às vezes alguma coisa até é spoiler, ou no caso uma referência, alguma coisa futura que ainda não mostrou na animação, mas às vezes não é nada demais. É só uma possibilidade que se levantou ali. De qualquer forma, uma ótima volta, o anime continua muito bem feito, e agora é torcer aí para que realmente tenha um final alternativo em uma próxima temporada, porque essa não vai finalizar a história não, só numa quarta que chegaria até o final. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam dessa volta do anime e da possibilidade de ter um final alternativo. Vocês concordam com o que eu falei aqui, da probabilidade ou não? Tem uma opinião diferente? Comenta aí. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. Quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.